Vamos conversar hoje sobre a equação de Drake. O que é essa equação que eu trouxe aqui para você na tela? É uma equação que foi desenvolvida por um cara chamado Frank Drake. Ela tem o objetivo de tentar calcular quantas civilizações alienígenas inteligentes existem na nossa galáxia ou no universo, se você quiser fazer a conta. Então, para fazer a conta dessa equação aqui, você precisa encontrar cada um desses termos aqui e no final você vai multiplicar todos eles. Então, cada bolinha que você vê aí significa o símbolo de multiplicação. Então, você vai encontrar cada um desses fatores, vai multiplicar e no final dessa conta você vai ter um número, que seria uma suposição do número de civilizações inteligentes alienígenas que existem na nossa galáxia. Então, primeiro de tudo, a gente tem que tentar entender o que cada um desses termos representa. O primeiro termo, que nós chamamos de R estrela, significa a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. Então, vamos considerar só a nossa Via Láctea. Então, o que é a taxa de formação de estrelas? Nós vamos pegar o período de um ano. Então a gente vai calcular, medir, na verdade, com observações, quantas estrelas se formam por ano. Essa é a taxa, né? É o tanto que se formou em um ano, certo? Bom, esse é o primeiro termo que nós temos aqui chamado R estrela. O FP, que é o segundo termo, é a fração dessas estrelas que possuem planetas em órbita. Então você tem todas as estrelas da nossa galáxia. Quantas estrelas, qual é a fração dessas estrelas que existem na galáxia que tem planetas em órbita? Não são todas as estrelas que têm planetas em órbita, mas a gente sabe hoje em dia que quase todas têm. Mas então, qual é a fração dessas estrelas que existem na galáxia que tem planetas em órbita? O terceiro termo, que é o NE, é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planetas. Então, você tem a taxa de formação de estrelas, que forma as estrelas da galáxia. Aí o segundo termo é a fração dessas estrelas que existem na galáxia que tem planetas. E o terceiro termo você vai restringindo, né? É o número médio de planetas que potencialmente permite o desenvolvimento de vida por estrela que tem planetas. Então as estrelas que têm planetas, algumas delas têm planetas que têm o potencial para desenvolver vida. É claro, aqui a gente tem que fazer uma pausa, né? Para explicar o quê? Que a vida que a gente está procurando é baseada no que a gente conhece. A gente não pode procurar uma vida baseada no que a gente não conhece. Então a gente procura por água, a gente procura por carbono, procura por oxigênio, procura por nitrogênio, que são elementos básicos que formaram todos os tipos de vida que existem aqui na Terra. Então eu sei que você vai falar em algum lugar do comentário que, vamos procurar vida baseada em silício, mas a vida que a gente conhece é baseada em carbono. Então a gente vai procurar esse tipo de vida, primeiro de tudo, tá? Isso aqui é uma equação romântica, né? Então não vai levar tão a sério também essas contas aqui. O próximo termo, o FL, as coisas vão ficando mais complicadas agora de medir. É a fração dos planetas com potencial para que a vida realmente desenvolva. Então uma coisa é o termo anterior, onde você tem os planetas que potencialmente podem ter vida. Então são planetas que têm água, que têm nitrogênio, que têm carbono e etc. Mas quais desses planetas têm realmente potencial para desenvolver vida? Ou seja, eles estão numa posição correta em relação à estrela para não ser muito quente, não ser muito frio, eles têm uma rotação muito precisa, eles têm uma proteção para que asteroides não se choquem com esse planeta. Então isso aqui é extremamente difícil de medir. O próximo termo, o FI, é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente. A gente está aqui com essa equação procurando vida inteligente, certo? Denis, mas não tem vida inteligente nem na Terra. Eu concordo com você. Então o FI é a fração desses planetas todos que tinham potencial, que tem realmente a ideia de desenvolver vida, mas que desenvolve vida inteligente, ou seja, que tem um grau mais avançado do que ser uma bactéria, por exemplo. O próximo termo é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários para estabelecer comunicação. Ou seja, os caras aqui, nesse termo, obrigatoriamente têm que ter desenvolvido as ideias do eletromagnetismo que o Maxwell desenvolveu aqui na Terra. Então teve um alienígena em algum planeta que, se ele quisesse comunicar, obrigatoriamente ele vai ter que usar o eletromagnetismo, ondas de rádio, que é a coisa mais fácil. Denis, mas eles podem usar ondas gravitacionais. Então, mas por que eles vão usar isso se eles podem usar ondas de rádio, que é muito mais fácil? Então, eles têm que ter desenvolvido a ciência igual a gente desenvolveu aqui na Terra.
as leis matemáticas, as leis da física, etc. Ou seja, porque existe uma invariância das leis da física. As leis da física daqui são sempre as mesmas em todos os cantos do universo. Então, esse termo são as civilizações que tiveram meios para desenvolver isso, ou seja, desenvolveram a física. Mas tem outro ponto importante. Elas têm o desejo de se comunicar. Porque aqui na Terra, beleza, a gente não tem o desejo tão grande assim de se comunicar. A gente mandou algumas mensagens lá de Arecibo, em algumas épocas e tal, mas a gente não estabeleceu uma comunicação de verdade, a não ser as ondas eletromagnéticas que saíram das nossas televisões e rádios, etc. E o último termo é o termo, acho que é o mais difícil de medir, que é o tempo esperado de vida de uma civilização. Então, a partir do momento que você tem uma civilização com vida inteligente, quanto tempo ela vai durar? Será que ela vai durar 50 anos? Será que ela vai durar 1000 anos? Ou será que ela vai durar 1 milhão de anos? Esse termo aqui é um dos mais difíceis, por quê? Porque a nossa civilização tecnológica, vamos contar a partir, sei lá, de 1800 e alguma coisa, então tem 200 e poucos anos, 300 anos, então não é nada. Será que a gente vai durar 100 anos de civilização com tecnologia? Né? Será que a gente vai durar 1000 anos? Eu não sou esperançoso com isso. Eu acho que em algum momento a gente vai se autodestruir por algum motivo. Vamos continuar aqui e tentar entender os termos aqui, jogar números nesses termos. Só para você lembrar, agora nós temos um curso chamado, um site na verdade, né, chamado cursosexatas.com. Dá uma olhada aí, ó, são cursos mais baratos que uma pizza. Você só paga uma vez, né? Então ele não tem mensalidade e eles são cursos vitalícios. Matemática, física, astronomia, raciocínio lógico, geometria analítica. Então, se não é para você e você precisa de alguém para indicar, indica esse site para outras pessoas, são os meus cursos ali. Eu mesmo sou o seu professor, tá bom? Então, cursosexatas.com, onde que você encontra isso? Digita lá no Google ou aqui no primeiro comentário ou algum local aqui desse site, beleza? Então, voltando aqui, ó, vamos botar números aqui no nosso R estrela. Aqui, a R estrela é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. Lembra? É o primeiro termo lá. O pessimista vai dizer, vai medir e vai falar, bom, mais ou menos pelo que a gente tem estudos da astronomia, 2 estrelas por ano se formam a nossa galáxia. Uma pessoa otimista vai medir e vai falar que mais ou menos 8 estrelas se formam por ano na nossa galáxia. Então, de um lado você tem o lado pessimista, o outro lado o otimista, tá? Então, o R estrela varia entre 2 e 8. 2 estrelas se formando por ano ou 8 estrelas se formando por ano. O FP, que era o segundo termo, é a fração de estrelas que possuem planetas em órbita. Então, o pessimista, a gente mede mais ou menos 20% das estrelas têm planetas em órbita. Uma pessoa otimista vai dizer que aproximadamente 80% das estrelas têm planetas em órbita. Tudo isso aqui é dado científico, tá? Hoje em dia a gente sabe, com estudos de exoplanetas, que mais de 80, 90% das estrelas têm planetas em órbita. Então, nesse ponto aqui, você pode levar para o lado otimista de mais de 80% ter planetas em órbita dessa estrela. Então, isso aqui leva para o lado otimista. O terceiro termo, NE, que é o número médio de planetas que potencialmente permite o desenvolvimento de vida por estrelas que têm planetas. Então, potencialmente permite o desenvolvimento de vida. Não importa se é inteligente ou não. O pessimista vai dizer um planeta, o número médio, né? Um planeta ou 5, certo? Então, isso seria por estrela. Então, contando que tem planetas orbitando essa estrela, qualquer estrela. Uma pessoa pessimista vai dizer, no máximo, um planeta em volta dessa estrela vai ter potencial para abrigar vida. Uma pessoa mais otimista vai para o lado de 5. Eu já acho demais, né? Porque contando aqui no nosso sistema solar, basicamente a gente só tem a Terra como potencialmente favorável para desenvolver vida, né? Ela está numa posição boa, com uma temperatura boa, tem os elementos necessários e tal. Nesse lado aqui eu iria para o pessimista, que numa estrela que tem planeta, somente um planeta pode realmente ter capacidade de abrigar vida. O FL, outro termo, a fração de planetas, dos planetas com potencial para vida que realmente desenvolvem vida. Então, a Terra tinha o potencial para desenvolver vida, mas ela desenvolveu vida. Mas nem todos os planetas que têm potencial vão desenvolver vida por coisas do destino que a gente não sabe nem medir, certo? Por isso que isso aqui é uma ideia romântica. Um pessimista como eu vai dizer que 0,5 é a fração dos planetas com potencial para vida que realmente desenvolve vida. E o otimista vai falar que se o planeta tiver potencial para desenvolver vida, ele vai desenvolver vida, que é o número 1 que tem ali. O FI, agora sim vem interessante, a fração dos planetas que desenvolve vida inteligente.
Então desenvolver vida pode ser uma bactéria, mas desenvolver vida inteligente. O pessimista vai falar, putz, cara, é 0,01, é a fração dos planetas que desenvolve vida inteligente. O otimista fala que se o planeta desenvolver vida, desenvolver algum tipo de vida, essa vida vai se tornar inteligente. Então o otimista, ele é muito otimista, cara, porque ele pensa, desenvolveu vida, vai virar inteligente em algum momento da história. Não sei, né? A gente não tem como medir isso. O UFC, chegando no final já. Fração dos planetas que desenvolve vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários, ou seja, a física, para estabelecer essa comunicação. Então, contando tudo aquilo, desses planetas que desenvolveram vida, quais deles desenvolveram uma vida capaz de se comunicar? Então, que desenvolveram a física igual a gente conhece hoje. Porque na Idade Média, a gente tinha uma civilização já. Mas ela não tinha capacidade de se comunicar com outros planetas, entende? Isso que eu tô querendo dizer. Será que existem planetas ao redor de outras estrelas com civilizações vivendo na Idade Média, ainda que não conseguem se comunicar? Seria muito louco pensar sobre isso, né? Então o pessimista fala que 0,01. O otimista fala que desenvolveu vida, ela vai virar inteligente e ela vai conseguir se comunicar em algum momento, vai desenvolver a física. Esse é o otimista. Agora o último termo que é o mais difícil, que é o L, que é o tempo esperado de vida da civilização. Eu vou mais pro lado pessimista e eu nem falo ainda 1000 anos. Eu acho que uma civilização não dura nem 200 anos. Eu acho que a gente não vai durar mais muito tempo porque em algum momento a gente vai ter uma crise climática, uma super guerra que vai acabar com as coisas. E é claro, não vai acabar com toda a humanidade, mas vai acabar ao ponto da gente não conseguir mais se comunicar com outras estrelas, com outros planetas, mandar mensagens. A gente vai ficar ilhado aqui. E a gente vai ter que começar todo o processo novamente. Ou seja, às vezes pode chegar um asteroide também. São coisas que a gente não tem como controlar. O otimista fala de uma civilização durando 100 mil anos. Pô, 100 mil anos é tempo pra caramba. Significa que a gente vai desenvolver uma física, uma tecnologia gigantesca que a gente vai conseguir se comunicar. Vamos fazer as contas agora. O otimista, pegando todos esses números lá e multiplicando cada um deles, pensando só pelo lado otimista, que era o que estava do lado direito da tela, existem 3 milhões de civilizações vivendo na nossa galáxia com vida inteligente e que tem o potencial de se comunicar. 3 milhões. A pergunta é, cara, beleza, você é otimista, mas se tem 3 milhões de civilizações na nossa galáxia, cadê elas? Essa é uma pergunta que eu tô fazendo. O pessimista, que é o meu caso, pega todos os valores pessimistas. Alguns eu era otimista, outros eu era pessimista. Multiplicando todos os números lá do pessimista, quanto que dá? Uma civilização. Pera aí. Mas uma civilização? Então somos nós mesmos. Exatamente. Caraca, então a gente tá sozinho na nossa galáxia? Se você pensar pelo lado pessimista, sim. Acesse o cursosexatas.com, aqui no comentário fixado, em algum local aqui do canal, e você pode ser o meu aluno, beleza? Muito obrigado e até a próxima!